irmãos e irmãs, estamos aqui para refletirmos mais uma vez a Palavra de Deus. Desta vez, o Evangelho do 28º domingo do tempo comum. Para podermos bem escutar a Palavra, abrir o coração, os ouvidos, vamos invocar a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para os seus negócios, e o restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelo caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nos 3 últimos domingos, concluindo o domingo passado, nós refletimos as parábolas da vinha. O reino de Deus, nos 3 domingos passados, eram apresentados, segundo Jesus, na figura da vinha. E hoje, o reino de Deus é apresentado por Jesus na figura do banquete. O tema central da liturgia deste domingo é o banquete. O 28º domingo do tempo comum, este que estamos refletindo o Evangelho, utiliza a imagem do banquete para escrever o reino de Deus como um mundo de felicidades, de amor e de alegria, de uma alegria sem fim para todos os povos. Assim Jesus cita o banquete como a figura, a alegria, a união dos convidados, que todos são convidados
ao banquete do Senhor, o banquete da vida. É interessante a gente ver que Jesus ainda se encontra em Jerusalém. E as pessoas a que ele se dirige são os líderes religiosos. Jesus continua ainda se dirigindo aos líderes religiosos nas parábolas da vinha e agora na parábola do banquete. As pessoas que estavam com Jesus eram pessoas que queriam continuar sabatina a Jesus, ou melhor, questionar Jesus sobre o Deus que Jesus falava, o reino que Jesus pregava, o reino de Deus. E nada melhor, depois da figura da vinha, o reino de Deus ser representado por uma vinha, e o dono da vinha ser o próprio Deus, e hoje o reino de Deus ser apresentado num banquete. Quem não gosta de banquete, né? A vinha era trabalho. A vinha era trabalho. O banquete é comida, é festa, é alegria. E é assim que Jesus tenta nos aproximar com esta parábola do reino de Deus. Agora, os líderes da época de Jesus, quando Jesus trata desse banquete, Jesus está tratando de um banquete de vida. E a intenção dos líderes religiosos no tempo de Jesus era tirar Jesus de cena, porque a proposta que ele apresentava sobre Deus, sobre o Pai, não era a proposta que eles acreditavam. E com isso, eles começaram a tramar, não o banquete da vida, mas o banquete da morte, que a gente vai ver exatamente no episódio do banquete que Herodes deu, que o fim foi exatamente a morte de João Batista. E Jesus vem trazer essa proposta. E, no entanto, os líderes, os sacerdotes da época de Jesus, os anciãos, que eram considerados os sábios do templo, não entendiam e não aceitavam essa proposta do banquete. E aumentaram a pressão contra Jesus. Rejeitaram o reino de Deus que Jesus anunciava, infelizmente, e decidem que a proposta de Jesus não vem de Deus. Se fecharam, lamentavelmente se fecharam num sistema de autossuficiência, de orgulho, de arrogância, de preconceitos, que não deixava abrir o coração. E a visão deles, no sentido do convite de Deus, não era isso. Por quê? Porque a justiça não fazia parte do sistema deles, e sim a dominação. Domingo passado, no dia 4 de outubro, dia em que a gente fez memória do grande santo, São Francisco de Assis, o Papa Francisco, como líder religioso, muito graças a Deus que nós o temos em nosso meio, ele assinou a sua terceira encíclica, com o tema Fratelli Tutti. E essa encíclica, ela vem chamar a atenção para o mundo sem fronteiras. Somos irmãos. E no número 30 dessa encíclica, Francisco vem nos dizer, só para poder ilustrar um pouco como a realidade do tempo de Jesus não é diferente da realidade dos nossos tempos. E Francisco vem tentando resgatar o sentido pleno do reino de Deus. E na carta encíclica Fratelli Tutti, ele nos diz, no número 30, literalmente eu vou ler. No mundo atual, esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade.
a humanidade que era no tempo de Jesus, né? E o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. Vemos como reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada, filha de uma profunda desilusão que se esconde por detrás desta ilusão enganadora. Considerar que podemos ser onipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco. Esta desilusão que deixa para trás os grandes valores fraternos conduz a uma espécie de cinismo. Esta é a tentação que temos diante de nós. Se formos por este caminho do desengano ou da desilusão, o isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão o caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação. Mas é a proximidade, a cultura do encontro. O isolamento não, a proximidade sim. Cultura do confronto não, cultura do encontro sim. É o que o Papa Francisco nos diz já na carta encíclica Fratelli Tutti. E eu quis trazer a reflexão deste número 30 da Fratelli Tutti para ilustrarmos com a palavra de Deus hoje. O que Francisco diz em suas palavras é o que Jesus diz aos sacerdotes e anciãos do templo, aliás, e que diz, aprofundando e atualizando esta palavra de Deus hoje, que possamos fazer parte do banquete da vida, promover a vida, a justiça, a igualdade. Só assim seremos capazes de dizer sim à vida, dizer sim ao amor, dizer sim à fraternidade. Somos todos irmãos. Uma boa semana e uma santa reflexão com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.